Saudações, senhoras e senhores, como estão vocês? Hoje nós vamos mais uma vez conversar a respeito do que estava acontecendo no mundo na época das grandes navegações europeias. Só que dessa vez o nosso enfoque não é na África e na Ásia, como foi na videoaula anterior. O nosso enfoque aqui vai ser a América pré-colombiana, ou seja, o que estava acontecendo nesse continente que a gente habita antes da chegada do Cristóvão Colombo. Claro que isso aqui não chamava América, né? Os povos que aqui viviam, nenhum deles chamava isso aqui de América. Os incas lá na Cordilheira dos Andes tinham sua própria denominação, os astecas lá no México, assim como os povos das pradarias, onde hoje é os Estados Unidos, assim como os povos, os muitos povos que habitavam o território que hoje é o Brasil. Mas nós chamamos de América, que é o nome que posteriormente vai ser dado a esse continente. Então, o que estava acontecendo aqui quando Colombo chegou? Para a gente conversar sobre isso, eu vou fazer diferente dessa vez, eu quero começar lendo um texto. O texto diz o seguinte, os europeus chegaram à América em 1492 e encontraram aqui uma realidade completamente diferente da Europa. Para eles, os europeus, a realidade americana parecia algo, para alguns, como se fosse uma espécie de encarnação do paraíso na Terra, como se fosse uma espécie de paraíso perdido, do jardim do Éden que tinha sido encontrado pela riqueza da fauna, da flora, pela pureza e inocência, entre aspas, dos habitantes. Para outros, isso aqui parecia muito mais a própria impressão do inferno, com povos eu ia falar antropocêntricos, antropófagos, que comem carne humana como rituais religiosos de absorção das qualidades do inimigo, animais peçonhentos, serpentes e aranhas e morcegos, e um negócio assim aterrador, como se isso aqui fosse a verdadeira face do inferno. Então, isso se dá porque clima, vegetação, fauna, população, tudo era completamente novo para os europeus. E muitas dessas coisas eles não conseguiam compreender. Então, se eles não conseguiam compreender, o que eles fazem? Eles tentam relacionar coisas que eles conhecem. Então, as ideias cristãs de paraíso e de inferno são ideias que nesse homem medieval que está entrando na Idade Moderna, esse homem europeu que está vindo para cá nas grandes navegações, essa imagem do paraíso na Terra faz sentido, essa imagem do inferno na Terra também faz sentido. Então, na incapacidade de entender e explicar o que eles estavam vendo aqui, essas imagens tradicionais vinham à mente como formas de explicação. Mas a realidade é a seguinte: quando os europeus chegaram aqui na América, eles encontraram fundamentalmente 3 tipos de sociedades aqui. O primeiro tipo de sociedade é a sociedade de caçadores e coletores, que eu vou explicar já já, através de um textinho também, como é que isso funciona. O segundo tipo de sociedade são chamados agricultores superiores. E o terceiro tipo de sociedade são chamadas grandes civilizações. Então, fundamentalmente, existiam centenas, eventualmente milhares de povos espalhados por todas as regiões da América que eram chamados de caçadores-coletores, ou seja, tinham um estilo de vida seminômade com uma agricultura inexistente ou apenas complementar, tendo a caça, a pesca e a coleta como atividades centrais. Então eram sociedades que viviam naquele mundo da transição do Paleolítico para o Neolítico. A maioria dos povos eram desse tipo, mas não a maioria da população. Por quê? Porque essas sociedades caçadoras e coletoras viviam em pequenos grupos, em pequenas aldeias, e no número total, apesar de serem milhares de diferentes povos, com diferentes línguas, costumes e modos de organização social, blá 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 blá, etc., era relativamente pouca gente. A maioria esmagadora das populações da América, na verdade, viviam nas chamadas grandes civilizações, que eram 2 na época que os europeus chegaram aqui. Os astecas no México e num pedaço da América Central, e os incas na região da Cordilheira dos Andes, mais ou menos do que hoje é Equador, até mais ou menos o que hoje é Bolívia, até o Chile, tá bom? Então, nesse cenário, mais ou menos 90% da população total da América vivia nessas grandes civilizações, que eram sociedades que tinham cidades já bastante complexas e desenvolvidas,
com um grau de conhecimento de engenharia, arquitetura, astronomia, matemática, com um grau de conhecimento da natureza muito, muito grande, em muitos aspectos superior ao nível de conhecimento dos próprios europeus. Eram sociedades onde a maioria da população vivia no campo, mas que tinha como centro de poder e centro do desenvolvimento as cidades. Então eram estruturas de poder gigantescas na forma de estados teocráticos. Lembra Egito? Lembra Mesopotâmia? Lembra Pérsia Antiga? Então, naquele esquema. Se você juntar grandes civilizações, astecas e incas, e também os maias, que já estavam desaparecendo nessa época, mas a sociedade maia, a cultura maia, as cidades maia que sobraram tinham sido incorporadas pelo Império Azteca, a maioria delas. Então, se você juntar maias, astecas e incas e mais os povos chamados de agricultores superiores, que não tinham ainda sistema de organização em cidades e em estruturas de poder chamadas de Estado, mas já eram sociedades complexas, com aldeias rurais estabelecidas, sedentarismo, etc., isso é 90% das sociedades da América. E os 10% dividido entre milhares, os 10% restantes, dividido entre milhares de povos de caçadores e coletores. Então, olha aqui comigo. Em relação aos povos que habitavam aqui, os europeus encontraram principalmente 3 tipos de sociedade. Caçadores e coletores. Tinha um modo de vida parecido com o final do Paleolítico e início do Neolítico. Viviam em bandos ou tribos, praticamente sem diferenciação social. Apenas os mais velhos tinham certo poder sobre os mais novos. Em algumas dessas sociedades tinha também as figuras do xamã e do cacique. Xamã é o chefe religioso, o guardião das tradições, o sábio da tribo. E o cacique é o chefe guerreiro, que defende e comanda a sociedade em época de guerra. Mas no dia a dia não havia sistemas de governo organizados, centralizados, como um Estado, com leis, impostos, nada disso. As sociedades desses povos caçadores e coletores eram igualitárias, sem propriedade, geralmente sem propriedade privada das terras ou dos recursos naturais e sem formas organizadas de governo. Praticavam a caça, a pesca e a coleta de alimentos e uma agricultura complementar para sobreviver. Mais ou menos, os estudos variam entre 10% e 20% da população total do continente. Os agricultores superiores são povos que já viviam em aldeias organizadas, aldeias agrícolas, já tinha diferenciação social, então existiam chefes que tentavam iniciar um papel de governantes, trabalhadores especializados como sacerdotes ou guerreiros ou artesãos que não se dedicavam diretamente à produção de alimentos, não eram agricultores como a maioria da sociedade, eram funções especializadas, divisão social do trabalho, chama isso. Então já tinha uma hierarquia social, né, entre camadas sociais consideradas superiores e dominantes e camadas sociais consideradas inferiores e dominadas. Tinha uma cultura bastante desenvolvida em termos de conhecimento, especialmente conhecimento agrícola, né, de técnicas de produção agrícola e de conhecimento da astronomia para entender, né, o calendário, a passagem do tempo, as fases do ano, etc. Seu modo de vida já era sedentário e baseavam a sobrevivência da comunidade na agricultura e criação de animais, que eram feitos pelos camponeses que pagavam impostos para sustentar, ou através do comércio, ou através do imposto, sustentar sacerdotes, chefes, governantes e guerreiros e os artesãos que viviam sem produzir diretamente o alimento. Então já tinha um grande grau de diferenciação social. Mas a maioria das populações, entre 80% e 90%, viviam nas chamadas grandes civilizações. Povos de cultura bastante avançada em termos de conhecimentos em todas as áreas, especialmente na matemática, na engenharia, na arquitetura, na astronomia e no conhecimento agrícola. Parecidas essas grandes civilizações, parecidas com as civilizações da Antiguidade Oriental, que tinham as cidades e o Estado com todo o seu sistema de funcionários e autoridades como centro da vida social. Então tinha uma grande desigualdade e hierarquia social, né, diferenciação de camadas sociais com mais ou menos poder, com mais ou menos riqueza, uma grande exploração do povo, principalmente dos camponeses, que pagavam impostos e faziam servidão coletiva, que eram trabalhos forçados para fazer as grandes obras de preparação agrícola, de irrigação, as estradas, os templos, os palácios, os armazéns de grãos, os reservatórios de riquezas, de excedente agrícola, etc.
E existia então uma classe dominante ligada aos governantes e aos deuses. Eram sociedades teocráticas, que tinham imperadores, né, um estado centralizado como império, o Império Inca, o Império Azteca, e os governantes eram considerados representantes ou encarnação do poder divino entre os homens. Então eram figuras sagradas de poder. Ainda assim, a base da subsistência, a base da economia era a agricultura, mas o desenvolvimento era grande o suficiente para, através da cobrança de impostos dos camponeses e através do comércio, sustentar uma grande quantidade de pessoas que não trabalhavam diretamente na produção de alimentos, que eram os sacerdotes, os guerreiros, os funcionários do Estado, os cobradores de impostos, os fiscais, os administradores, os próprios artesãos, comerciantes, enfim, existia toda essa diferenciação, toda essa desigualdade social. Agora, para falar dessas grandes civilizações, eu vou usar umas imagens aqui que eu separei para vocês, para a gente ver a grandeza e a riqueza, o desenvolvimento e o alto grau de conhecimento que essas grandes civilizações da América desenvolveram. Começando pelos astecas. Acompanhem comigo, por favor. Começando pelos astecas. Onde viviam os astecas? Os astecas viviam nessa região. Ó, aqui está o mapa da América como um todo. Esse quadradinho é o destaque que virou o nosso mapa, tá vendo? Ó? Então, essa regiãozinha que tem esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Esse biquinho aqui é isso aqui. Só para vocês se localizarem. Então aqui na península de Yucatán, no México, e na América Central, na Guatemala, etc., isso aqui era a civilização maia, mas os astecas chegaram a dominar a civilização maia, que era mais antiga, que estava em decadência nessa época. Os maias viviam em cidades-estado independentes, que nem os gregos. Eles tinham um alto grau de desenvolvimento cultural, desenvolveram escrita, uma escrita hieroglífica, em que eles registravam seus mitos, seus rituais religiosos, seus conhecimentos filosóficos e científicos, os feitos dos governantes, as guerras entre as cidades-estado maia. Então era uma cidade altamente desenvolvida, astronomia, grandes templos. Os astecas, inclusive, vão absorver grande parte do modelo arquitetônico, da escrita. Os astecas também tinham escrita, mas não desenvolveram a escrita, aprenderam a escrita maia e adaptaram, né? Então, os maias eram uma grande civilização mais antiga, cidades-estado, que colapsou. Nós não sabemos muito bem por que os maias colapsaram, entraram em decadência, mas provavelmente foi ou pelo esgotamento dos recursos naturais, por causa da agricultura ser altamente predatória com o solo, e aquela região da América Central ser uma região de floresta úmida tropical, que quando você tira a cobertura vegetal para plantar e para desenvolver cidades, o solo vai empobrecendo rapidamente. Então, especula-se que pode ter sido por conta disso, os maias tiveram que migrar e perderam a coesão da sua civilização. Ou então, esse empobrecimento levou a guerras e disputas entre as cidades maias e quase todas elas se enfraqueceram e a maioria desapareceu. Mas, em todo caso, ó, isso que está em laranja no mapa é o território máximo que os astecas conquistaram. A origem dos astecas está nesta cidade, que era uma cidade-estado chamada Tenochtitlan. Tenochtitlan era a capital asteca, era a cidade-estado dos astecas. Só que os astecas eram um povo militarista. Então o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo guerras de conquista e expansão e vão conquistando os outros povos da região do sul do México e do altiplano mexicano, né? Várias cidades-estado de outros povos, como Toxpan, Tlacopan, Tlaxcolo, Tlaxcala, Teotihuacan, Talocar, Xihuatlán. Então são povos como xiximecas, toltecas, olmecas, teotihuacanos, enfim, sociedades mais antigas e mais desenvolvidas que os astecas dominaram militarmente e absorveram toda essa grandiosidade em, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é o templo maior da religião asteca, que era uma religião politeísta, que fazia sacrifícios humanos para agradar os deuses, que eram deuses guerreiros e sanguinários, que está no meio da cidade do México atual. Tá vendo? Isso aqui é a cidade do México atual, isso aqui é um antigo palácio espanhol da época da colonização,
Isso aqui é um prédio do começo do século XX, esse aqui também, do começo do século XX. E no meio disso tudo, um sítio arqueológico no meio da cidade do México, que é a antiga Tenochtitlã dos astecas. E aí a gente vê a grandeza, né? Um jardim, as paredes do templo não existem mais, mas um jardim, aqui dentro eram as câmaras do templo, as paredes, ó, os jardins aqui a partir dessa provavelmente seria a entrada do templo. E era uma realidade mais ou menos assim, ó. Tenochtitlan. Esse é obviamente um desenho. Aqui a gente tem um membro da nobreza asteca, um guerreiro asteca, em trajes rituais, né? Trajes de ritual religioso. Mas isso aqui era Tenochtitlan. E você está vendo que impressionante? Ó, isso aqui é o lago Texcoco. Quase metade de Tenochtitlan, que é uma zona montanhosa, tá vendo? É um altiplano. Quase metade de Tenochtitlan foi erguida em cima do lago Texcoco. Quando Hernán Cortés, o conquistador espanhol que venceu os astecas, viu isso aqui, o relato é de que ele ficou absolutamente abismado, absolutamente impressionado, absolutamente embasbacado com a força do desenvolvimento tecnológico asteca que extraía do lago não só alimento através dos peixes, mas olha isso aqui é uma representação dos terraços agrícolas de hidroponia que os astecas construíam, zonas agrícolas flutuantes em cima do lago. Então isso aqui é como se fosse uma balsa, tá vendo? Ó, feita de bambu, trançado, ó, o trançado do bambu. Aí eles jogavam terra por cima e plantavam as sementes nessa terra. Conforme a semente crescia, ela cresce para baixo, né? Pela gravidade. E a raiz vai buscar água diretamente no lago. Percebe? Então veja, esse desenvolvimento todo de agricultura no lago é um negócio absolutamente impressionante. Não é só agricultura, é a construção de templos, palácios, praças, comércio. Tá vendo? Esses caras estão carregando produto agrícola que foi colhido provavelmente nos terraços agrícolas que não aparecem nessa imagem, e eles estão levando para ou pagar impostos no Palácio Central do Governo, ou para fazer comércio na praça comercial, enfim. É uma civilização altamente desenvolvida. E nessa estrutura de poder é aquela fita. O imperador era considerado uma espécie de poder divino entre os homens, representante dos deuses, a tal ponto que os astecas acreditavam que se não houvesse imperador, não haveria vida entre os astecas. É como se sem o imperador toda a estrutura de poder, de economia, de sociedade dos astecas desabasse. Inclusive, quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca e mataram o imperador Montezuma em praça pública para a população ver, a população ficou tão chocada que começava a se automutilar nas ruas, tipo a dar porrada em si mesmo, cantando e gritando de desespero um poema que eu não sei como seria na língua azteca, né? Mas em português dizia mais ou menos assim: deixem-nos morrer, deixem-nos pois perecer, pois nossos deuses já estão mortos. Né? Então, toda essa prosperidade que a gente vê aqui nessa representação pictórica, que é de um livro didático, ela girava em torno do poder do Estado teocrático. Então a população pagava impostos em forma de produtos, pagava impostos em forma de trabalho para a construção dessas grandes obras e dos terraços agrícolas e tudo mais. E era essa estrutura semelhante à servidão coletiva do Egito, semelhante à servidão coletiva da Mesopotâmia, que fazia o alto grau de organização, de complexidade da sociedade asteca e de produção de excedentes e trabalho compulsório para sustentar essa sociedade tão impressionante. Um outro povo que merece destaque são os Incas. Os Incas são um povo que habitou a região da Cordilheira dos Andes, o que é ainda mais impressionante, né? Porque no alto das montanhas a gente tem uma enorme escassez de água e enorme escassez de terra fértil. E os Incas construíram, olha aqui, ó, a região da Cordilheira dos Andes. Toda essa região marcada em laranja é a extensão máxima do Império Inca, que foi bem na época que os europeus chegaram. O Império Inca, em 1463, chega à sua expansão máxima, em 1532 ele é dominado e destruído pelos conquistadores espanhóis, comandados por figuras como
Francisco Pizarro e... como é que era o nome do outro tiozinho mesmo? Fugiu o nome dele agora. Pizarro e... Diogo de Almada? Alguma coisa assim, enfim. Várias cidades importantes também. Lima não, porque Lima é uma cidade espanhola, mas Cajamarca, Cusco, a cidade de Titicaca, no vale do lago Titicaca, no alto da cordilheira, enfim. Tumbes, tinha outras cidades importantes, como Quito, no Equador, e esse é o espaço do Império Inca, né? Pega desde o Equador no norte até o Chile no sul. E também impressionante, ó, os Incas conseguiram construir no alto da cordilheira cidades como essa. Essa aqui é uma parte das ruínas de Cusco, que era a capital do Império Inca. Então todo mundo fala muito de Machu Picchu, eu nem coloquei Machu Picchu aqui porque todo mundo sempre põe Machu Picchu. Eu pus Cusco. Olha que impressionante a regularidade das pedras que eram cortadas da montanha, os terraços para não ter desabamento. Então o que acontece muito nas favelas do Rio de Janeiro quando tem chuva forte, que é a chuva arrastar lama misturado com pedra e derrubar todo as habitações humanas e tal, isso não acontecia nem a pau no Império Inca, porque eles faziam suas construções de pedra com fundações muito sólidas e para segurar possíveis desabamentos eles faziam terraços, né, de pedra, isso aqui chama muro de arrimo, que é que segura a pressão do peso das construções superiores ou da própria montanha. Ó. Então aqui eles cortaram a montanha e com as pedras da montanha que eles cortaram para aplainar o topo da montanha, eles construíram a cidade. Olha o tamanho dos turistas aqui e a grandiosidade das construções. Os tetos já não existem mais, provavelmente eram feitos de madeira ou algum outro material perecível, mas as paredes estão lá até hoje, né? As ruas, as passagens, as praças, isso aqui era uma praça cívica, né? Isso são as cidades. Agora, o que vai alimentar um povo desse? Onde você está vendo a possibilidade de plantar agricultura aqui perto? Olha o Vale da Montanha, velho. Olha no meio de um rolê de montanhas de 2, 3, 4 mil metros de altitude. Como é que vai plantar? Assim, ó. Olha o que esses malucos faziam. Cada fileira disso aqui é um terraço agrícola, que eles aplainavam, faziam um muro de arrimo para segurar e colocavam terra fértil que vinha do vale lá embaixo. Tá vendo que aqui embaixo tem um riozinho passando? Eles pegavam terra fértil de lá, transplantavam para cá para fazer a plantação mais próxima das cidades. Faziam depósitos de água da montanha, das minas da montanha, ou depósitos de água de chuva ou do derretimento de geleiras e irrigavam essas terras para garantir a possibilidade de produção agrícola. E assim sustentavam cidades grandes com até 30 mil habitantes, como foi o caso de Cusco, que é um padrão gigantesco para a época. Era uma cidade grande para a época, século XVI, imagina no alto de uma cordilheira, né? Então esses são os nossos amigos, os Incas, que também funcionavam como uma sociedade teocrática, ou seja, tinha um imperador Inca, que na verdade o nome Inca não era o nome do povo, viu? O povo, os Incas chamavam o seu império de Tiwanaku, que é algo do tipo o Império do Centro do Mundo. Eles consideravam que eles eram a civilização mais importante do mundo. Então os mapas incas tinham o Império Inca no centro. Aí eles mostravam a cordilheira, os povos que eles conheciam e tinham contato comercial na região amazônica ou na região pantaneira, né? Mas o Império do Centro do Mundo, assim como os chineses chamavam a China de Império do Centro do Mundo, os Incas chamaram o seu império de Império do Centro do Mundo. O nome Inca não é o nome do povo, é o título do imperador. Que nem no Egito, o imperador encarnação de Deus era o faraó, no Império Inca, o imperador encarnação do poder do sol, também do sol, do disco solar, era chamado Inca. Só que os espanhóis burros pra caralho não entenderam porra nenhuma, né? Tanto é que até hoje, lá no Império Inca, os caras, os guias turísticos e tal, fazem uma piadinha, que é assim, você pega alguns lugares, a cidade velha, que nem aqui, um pedaço de Cusco, que é uma ruína arqueológica, mas tem lugar que os espanhóis aproveitaram a Cusco velha, a Cusco Inca, e foram só ampliando a cidade. E aí você vê a diferença do estilo de construção. Os incas, as paredes todas, como a gente vê aqui, né,
todas assim, regulares, com as pedras se encaixando perfeitamente, né? Lisinho, então dava para ver de tão reto que estava. Aí a hora que chegava a parte espanhola da construção, tudo irregular, as pedras não encaixavam direito e tal. Aí os guias turísticos costumam dizer assim, até aqui é obra dos incas, daqui para frente é obra dos incapazes, que são os espanhóis. E toda essa estrutura de grandiosidade, de desenvolvimento arquitetônico foi sustentado na base do quê? Na base da exploração das populações camponesas que viviam em aldeias chamadas de ailus. E os ailus eram comunidades igualitárias, onde a terra pertencia a todos. Todos os membros do ailu trabalhavam juntos na produção agrícola, nas aldeias no alto da cordilheira, e plantavam para sua subsistência e pagavam impostos pesados para o Estado Inca, que sustentava a população das cidades Inca. Lá nos astecas também era semelhante. As aldeias de camponeses eram chamadas de caupulis, eram aldeias igualitárias, que não tinha diferenciação social e tal, mas eram comandados, tinham que pagar impostos para o Império Azteca. Então os caupulis nos astecas e os ailus nos incas eram comunidades agrícolas igualitárias, sem governo dentro da comunidade, mas que deviam obediência ao governo central do império, no caso aqui o Império Inca, no caso lá o Império Azteca. Tá bom, gente? Então, para terminar a aula, como é que os seres humanos chegaram à América, né? Quando os espanhóis chegaram, a gente já tinha esses três tipos de sociedade. As grandes civilizações, os agricultores superiores e os caçadores e coletores, que habitavam principalmente as zonas florestais aqui da Amazônia brasileira, do Pantanal, do interior do Brasil, no litoral também, tupis, guaranis, tupinambás, caiçaras, esqueci o nome dos caras que tinha bastante no sul, que era criador de gado, enfim, uma enorme variedade de povos. Lá no norte, onde é Canadá e hoje Estados Unidos também, tinham povos que caçavam tatancas, como diziam os apaches, né, que eram os búfalos, os grandes rebanhos de búfalos que migravam de tempos em tempos, e esses povos viviam da caça do búfalo e tal. Mas as grandes civilizações é que realmente são impressionantes, concentravam mais gente. Mas como é que o ser humano chegou à América? Aqui a gente tem as prováveis rotas. Da origem da humanidade na África, a humanidade se espalha pela Europa e se espalha pela Ásia, quase que ao mesmo tempo, migrando, o Homo sapiens migrando por aqui. E aí, seguindo na era da glaciação, os grandes rebanhos de mamutes e outros animais gigantes, nessa região do Estreito de Bering, que são poucos quilômetros separando o extremo da Ásia e o extremo da América, o Alasca da região da Sibéria aqui, a gente tem grupos humanos passando a pé pela zona norte congelada aqui do Estreito de Bering, seguindo esses grandes rebanhos de mamutes principalmente, o Mene da Era do Gelo, e aí eles vão se fixando na América do Norte e vão se espalhando. Só que, por muito tempo, os historiadores e paleontólogos achavam que essa foi a única maneira da chegada do homem à América. Depois de um tempo, eles descobriram o quê? Que houve outras maneiras, que provavelmente o homem também migrou aqui da região onde hoje é Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, Polinésia, as Filipinas, e foi pelo mar, povoando a Oceania, e das Filipinas, da Polinésia e da Oceania por mar, parando de ilha em ilha, povoando ilha por milhares de anos, aí passava, né, a ilha ficava pequena demais, a população crescia, precisava migrar, migrava para a próxima ilha e conseguiram ir atravessando o Oceano Atlântico até chegar na América do Sul. Por que desenvolveram essa segunda hipótese? Porque aqui no Brasil, na Paraíba, tem alguns sítios arqueológicos de pinturas rupestres e restos de aldeias de população americana pré-histórica que são tão ou mais antigos do que os primeiros registros de entrada de seres humanos aqui pelo Alasca. Então não é possível entrar pelo Alasca e já povoar a América do Sul ao mesmo tempo. Então tem que ter tido algum outro foco de entrada. Então você percebe até etnicamente, né, de características étnicas. Os povos aqui da América do Norte são mais parecidos com os povos da Sibéria e da Mongólia. E os povos aqui da América do Sul são mais parecidos com os povos das Filipinas e do leste asiático. Então, provavelmente, essas são as maneiras com que os homens chegaram à América, coisa de 20, 30 mil anos atrás, tá bom?
Aí, para completar, mais um textinho. Quando os europeus chegaram à América, além da luta pelo domínio das terras, ocorre também um grande confronto de culturas. Para os europeus, os povos aqui da América eram completamente novos, às vezes relacionados aos primeiros homens que teriam habitado o paraíso e outras vezes relacionados a monstros comedores de homens. Já para os americanos, os europeus inicialmente foram confundidos com deuses que teriam vindo para dominar, conquistar a terra e destruir os povos. Mas depois eles perceberam que não eram deuses, eram outra civilização que eles até então não conheciam, e depois foram percebendo que, caracterizando os europeus como homens cruéis e sanguinários que só queriam destruir a civilização dos povos da América. Então vale a pena perceber também o impacto que a aparência, o estilo de vida dos europeus causaram nos americanos e o impacto que o estilo de vida e a aparência dos americanos causaram nos europeus. E isso foi então não só um confronto territorial para que a Europa, Portugal e Espanha primeiro, colonizassem a América e tomassem os territórios, mas foi também um confronto de culturas, em que o catolicismo e a cultura europeia buscaram destruir o modo de vida e o estilo de organização social, política e cultural dos povos da América para conseguir colonizá-los. Então é isso, minha gente. Essa é a nossa reflexão a respeito dos povos pré-colombianos. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. E a gente se encontra na próxima videoaula. Abraço.